O evangelho de hoje é muito polêmico, porque Jesus estava lá falando, né, no meio de uma multidão e tudo. Então chegaram a perder e falaram assim: olha, a tua mãe e teus irmãos estão aí fora te esperando. Eles querem falar com você. Poxa, o que eles queriam falar com Jesus naquele momento que ele estava tão ocupado com as coisas do Pai? O que teria naquele momento de tão importante que deveria interromper uma catequese do Cristo para atender mãe e irmão, seja lá quem for? Porque hoje nós somos interrompidos a todos os momentos pelas coisas lógicas da nossa vida. Nós somos interrompidos por afazeres, por problemas, por toda hora vem alguém falando assim: olha, você está rezando aí, mas tem isso assim que pode ser feito. Na igreja a gente vê isso a todo momento. Gente dando desculpa uma atrás da outra, gente impondo condições para poder evangelizar, catequizar. As pessoas esquecem que Jesus está disponível a todo momento. De madrugada, qualquer hora, Ele está disponível para escutar. Jesus, na verdade, Ele nos atende a todo momento. Mas quem somos nós para assim: olha, Senhor, para com essa conversa fiada aí, porque tem um monte, tem tua mãe e teus irmãos querendo falar com você. É como se mãe e irmão fosse mais importante do que uma catequese. É como se laços familiares fossem maiores do que a palavra de Deus. É isso que Jesus quis dizer. Então ele vem com aquela resposta: quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Ele não estava fazendo pouco caso da mãe dele, não. E ele não estava fazendo caso dos primos dele, que na época era chamado de irmãos, não. Não era isso, não. Jesus quis nos mostrar que na hora que nós estamos imbuídos na palavra de Deus, na hora que nós estamos catequizando, na hora que nós estamos no nosso exercício da nossa religião, nós não podemos ser interrompidos, de jeito nenhum. A interrupção não é aquela interrupção que se diz necessária, não. Sabe? Não é essa. São interrupções banais, são interrupções bobas. São nesses momentos que a gente fala assim: eu só vou à missa se, eu só vou ser catequista se, eu só vou ajudar o padre se, eu vou fazer a novena na minha casa se. Então a gente impõe condições, e Deus não nos impõe condições em momento nenhum. Ele nos ensina nessa passagem que a palavra de Deus, o momento certo, a nossa catequese familiar, nossa catequese de vida, ela deve ser primordial. Ela deve ser em primeiro lugar, porque na hora que a gente começa a botar o sis na vida da gente, está sujeito a Deus começar a colocar si também. Aí, na hora que a gente fala: Senhor, me acode, eu vou se você fizer assim, não é? A misericórdia de Deus é uma coisa muito interessante. Ela é justa. A gente acha que misericórdia de Deus, a gente confunde misericórdia de Deus com uma coisa assim que Ele vai fazer todas as nossas vontades. E não é. Não é. Existe uma coisa entre nós e o divino que chama livre-arbítrio. Nós podemos fazer o que a gente quiser, nós podemos realizar o que nós quiser, mas Deus também pode. A gente clama por livre-arbítrio por nós, mas não quer que Deus tenha esse livre-arbítrio inerente dele mesmo. A gente não quer que Deus tenha vontade dele mesmo. Então, o que nos impõe hoje, atualmente, é um vergonhoso se. Vou ver se eu posso. Vou ver se a minha agenda está tranquila. Vou ver se na hora do texto não tem nada para me fazer. Ah, hoje eu posso assistir missa. Uai, mas é uma coisa muito... Na hora que você não pode, realmente não pode, Deus está ali. Deus está ali olhando e sabendo o que você pode fazer ou não pode.
Ele sabe julgar os corações da gente. Então, essa frase polêmica, primeiro que mãe, mater, não quer dizer aquela mãe que dá a luz, não. Quer dizer aquilo que cria, aquilo que faz com que a gente tenha vida, aquilo que faz com que a gente tenha movimento, que tenha vontade. É esse que é mater. E os filhos, os irmãos de Jesus, está todo mundo careca de saber que Nossa Senhora não teve filhos a não ser Jesus, mas aquilo ali já são águas passadas. Está careca de falar, todo mundo está careca de falar que Jesus era filho único, não é? E ele não tinha irmãos. Mas ele fala, quem são meus irmãos? Não é? Quem é minha mãe? Ele não queria falar da Virgem Maria, não. Ele não queria falar, não, porque o primeiro respeito de Virgem Maria foi realmente o de Jesus. Foi ele que respeitou a mãe. E para nós, na nossa compreensão de hoje, parece uma coisa injuriosa, mas não é, de jeito nenhum. Eu sempre falo com vocês, vocês precisam de entrar no âmago do Cristo. O que ele queria falar? O que ele queria dizer com isso? O que quis dizer é o seguinte, se vocês falam si, uma hora Deus pode falar si com vocês também. Então isso é a coisa mais justa do mundo, porque a gente acha que livre-arbítrio é só do nosso lado. A gente não percebe que o céu, o divino, os anjos, os santos, o próprio Deus, a Virgem Maria, também tem seu livre-arbítrio. Nossa Senhora foi um Espírito que viveu entre nós. Ela está na bem-aventurança, mas ela tem o livre-arbítrio. Se ela não falar não, acabou. E o primeiro sim de Maria redundou nisso tudo que a gente vê hoje. Né? Redundou nessa salvação, redundou no Cristo, redundou no São José, né? Que é santo por causa da Virgem Maria, e assim por diante. Né? Então, vamos muito prestar atenção nesses momentos. Eu vou se eu puder. Eu vou se eu tenho tempo. Eu vou se minha agenda não estiver cheia. Não, eu não vou catequizar fulano não, que não adianta. Ah, fulano é evangélico, eu não vou falar isso. Quem sabe? Às vezes com as palavras sinceras vocês conseguem alguma coisa. Então o que Jesus queria dizer, quem é minha mãe, quem é meus irmãos, se nós formos pensar hoje, é esse si. É esses momentos que a gente... Vamos ver se minha agenda está... Vamos ver se eu tenho mãe, se eu tenho irmão. Né? Porque na hora de nós aprontarmos todo para um casamento, aprontar por um casamento, por um batizado, por uma festa qualquer, vocês podem ter certeza que não tem si, não. A pessoa larga feijão queimando no forno e vai fazer o que é preciso. Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aquele que fale a vontade de Deus. Então o recado de hoje é muito simples, muito tranquilo. Preste atenção, porque Deus está de olho na gente.